Olá, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus nos abençoe e os guarde. Hoje vamos ler aqui o capítulo 17. Aliás, o capítulo 16 nós já lemos ontem. Hoje nós vamos ler o capítulo 17 aqui do livro de Isaías, que vai falar sobre a profecia contra Damasco e contra Efraim. Então, convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês no capítulo 17 do livro de Isaías. E também convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, para que outras pessoas do seu convívio possam também receber essa mensagem de amor e de esperança. Vamos, então, a uma rápida oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Abençoe os teus filhos em todas as partes, onde quer que eles estejam, e que todos possam ser abençoados pelo Senhor. Agora que vamos abrir a tua palavra, pedimos a orientação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, profecia contra Damasco e Efraim. Aqui vai falar aqui então do reino do norte. Efraim fazia parte do reino do norte. Então aqui está se referindo à capital do reino do norte, que era Samaria, e especificamente falando aqui também da cidade de Damasco. A cidade de Damasco, queridos, ela era uma grande cidade, uma cidade que ela tinha o seu glamour, e ela foi destruída, depois ela foi reconstruída de novo, mas aqui é uma profecia que Isaías vai falar, e essa cidade realmente ela foi destruída e depois ela foi reconstruída. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão, sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco. Os restantes da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Então, falando aqui de Efraim, está falando aqui do reino do norte. Naquele dia, a glória de Jacó, reino do norte, será diminuída e a gordura da sua carne desaparecerá. Ou seja, então essa profecia, provavelmente ela deve ter acontecido antes do ano 722, porque foi no ano 722 a.C. que Samaria foi invadida pelos assírios e foi ali levado o povo de Deus para o cativeiro na Síria, no ano 722. Então, alguns especialistas calculam que essa profecia foi dada 3 anos antes, 2 anos antes do que aconteceu com eles. Mas, apesar de toda essa destruição, apesar das coisas que iriam acontecer, olha o que a Bíblia diz no verso 6. Mas ainda ficarão algumas espigas. Falando de espigas, não está falando de milho, não está falando dessas coisas, não. Ele está se referindo ao remanescente que ainda vai restar, apesar de toda a destruição, apesar do juízo de Deus, ainda vai restar um povo. Por que vai restar um povo? Esse que vai ficar, esse que vai sobreviver, são os obedientes à palavra do Senhor, e no dia do juízo foram poupados. Então, ele chama esses de espigas, como no sacudir da oliveira, verso 6. 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, ou seja, apesar do juízo cair, um remanescente sobreviverá. Quem que é o remanescente que vai sobreviver? Aquele remanescente que é obediente à palavra do Senhor. Agora, olha só o que ele vai dizer aqui, como que estava essa nação, como que estava o povo de Deus, a tribo do norte. Olha como que eles estavam. Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador. Eles não olhavam para Deus. Eles estavam voltados para ídolos. Estavam voltados para outras coisas. Eram idólatras demais, queridos. Mas naquele dia, apesar da destruição ter chegado, a destruição, o juízo de Deus foi para que eles pudessem novamente voltar a olhar para Deus, parar de olhar para si e olharem para Deus. Naquele dia, naquele tempo, onde haveria a destruição, o juízo de Deus, as pessoas aprenderiam a olhar para o seu Criador, ou seja, eles estavam trocando Deus, colocando outro no lugar de Deus. E os seus olhos estarão voltados para o Senhor de Israel. Eles não olharão para os altares, obra de suas mãos, nem voltarão os olhos para os que
os seus dedos fizeram. Ou seja, esses ídolos que eles adoravam eram obras das suas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Olhando para o nosso cenário, quantos ídolos nós temos criados nas nossas vidas? Hoje você pode até pensar assim, mas eu não idolatro imagem de escultura, como certas denominações ou certa denominação faz, mas você pode estar criando ídolos na sua vida. Que ídolos são esses? Ídolos como rede social, você está dedicando mais tempo para isso, dedicando mais tempo para a TV, dedicando mais tempo, tudo aquilo que ocupa o seu coração, ele acaba se tornando um ídolo na sua vida. E você acaba deixando o lugar de Deus para outro objeto, para outro ser, para outra coisa, mas você não dedica tempo a Deus. Então, por isso que eu quero dizer uma coisa para você, querido amigo e querida amiga. Vamos dedicar tempo para estudar a palavra do Senhor, vamos dedicar tempo para todas as coisas que Deus pede para nós, porque do mesmo jeito que o dia da ira do Senhor recaiu sobre aquelas pessoas, um dia, cedo ou mais tarde, ele também vai recair sobre nós. Mas ele só vai recair sobre aqueles que hoje não estão voltados ao Senhor, estão com os olhos voltados a outras coisas, mas não estão com os olhos voltados ao Senhor. Vamos voltar os nossos olhos para Deus, vamos olhar para Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E como autor e consumador da nossa fé, eu convido você, querido amigo, a estudar a Bíblia comigo todos os dias, para que juntos possamos voltar os nossos olhos para Deus, para que nós não sejamos pegos de surpresa no dia terrível, o dia do Senhor. Então, naquele dia, naquele tempo, as pessoas voltarão a olhar para Deus. Por quê? Olha agora o verso 10. Porque você se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Que triste, né? Se esqueceram de Deus. Você pode falar assim, mas, missionário, eu lembro de Deus, eu faço a minha oraçãozinha na hora de comer, na hora de levantar. Queridos, não é isso que Deus pede. Deus pede que a gente passe tempo estudando a palavra do Senhor. Talvez você olhe assim, hoje não vou ver essa mensagem do missionário Israel, porque hoje passou de 10 minutos, eu não tenho 10 minutos para estudar a palavra. Querido, pare um pouquinho. Vamos estudar a palavra do Senhor. Não 10, 15, mas eu convido você a estudar a palavra do Senhor meia hora. Eu só leio a palavra do Senhor com vocês 10 minutinhos, 12 no máximo. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: vamos dedicar tempo para que a nossa memória não venha colocar Deus ao esquecimento. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Mas olha só o que esses povos faziam. Ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que vocês as plantarem, as fizerem crescer, ou seja, eles idolatravam a cevada, milho, essas coisas, porque eles forçavam eles a crescer. E ao forçar, eles idolatravam isso. Era como se fosse o Deus da fertilidade. Eles adoravam um Deus da fertilidade, queridos. E não se voltavam para o Deus da criação, aquele que faz as plantas crescerem, aquele que dá chuva, aquele que faz todas as coisas acontecerem. Estavam voltando para si. Quantos não estão voltados para si hoje? Estão mais voltados à tecnologia? Não estou falando que a tecnologia a gente tem que esquecer, a tecnologia que é usada nas plantações hoje. A gente não tem que esquecer que as tecnologias veio para somar, mas não veio para substituir Deus. É isso mesmo. As tecnologias veio para somar, mas não para substituir. Nós estamos substituindo Deus das nossas vidas. Igualmente esse povo, na época que todas essas coisas ruins aconteceram com eles substituíram Deus da vida deles. Será que isso não está acontecendo conosco também? Então eu digo para você hoje, o meu apelo é: não substitua Deus da sua vida, porque cedo ou mais tarde você vai correr a Deus, mas às vezes você vai correr a Deus quando for tarde demais. Aí no versículo 12 tem um ai. Toda vez que aparece ai nas profecias, é um ai aonde não tem mais volta. Ai do bramido dos grandes povos, ai desses povos, as nações rugem, ao anoitecer eis que haverá pavor, e antes que amanheça o dia, já não existe. Este é o destino daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Ou seja, a Síria, que foi o grande precursor que fez tragédias com o povo de Deus na época,
eles também sofreram depois, porque apesar de tudo isso ter acontecido e Deus ter permitido que isso tivesse acontecido, saiba que o juízo de Deus foi para que o povo pudesse voltar e olhar para Deus. Será que esse juízo que está acontecendo aí no mundo, através dessas pandemias, essas coisas todas, não é Deus falando, filho, volte a olhar para mim? E você, querido amigo, querida amiga, está voltando os olhares para Deus? Ou você está se acostumando com um novo anormal? Não se acostume, porque muito em breve o nosso Deus, aquele que disse que viria, ele vai voltar. E vai voltar, mas vai voltar, para uns será juízo, para outros será resgate. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você tenha um ótimo dia.